O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Gênero e Cidade. A primeira aula foi preparada pela ex-ministra das Cidades, Inês Magalhães. Olá, meu nome é Inês Magalhães, eu sou socióloga, tenho aí uma larga história no serviço público no nível municipal, estadual e nacional. Fui secretária de habitação nos governos Lula e Dilma, sou consultora de agências internacionais hoje na área da habitação e desenvolvimento urbano. Eu fiquei muito feliz em receber o convite aqui do Elas por Elas para falar sobre um tema Mulheres e Cidades, que é um tema que é pouco tratado pelos espaços da agenda dos partidos políticos. Então, fiquei muito, muito feliz. Nós decidimos aí organizar esse tema, 4 aulas, né? Eu vou dar essa primeira fala fazendo mais um quadro geral de alguns conceitos importantes, né? Como é que o tema mulheres, né, pode ser focado quando a gente trata da luta pelo direito às cidades, né? A segunda aula vai ser da Daniela Klintovski, que vai tratar dos temas de planejamento territorial, de planejamento urbano. A terceira aula vai ser da Ana Carolina, que vai tratar mais do tema da mobilidade urbana como um serviço fundamental na qualidade de vida urbana, né, na qualidade de vida nas cidades. A quarta aula vai ser da Graça Xavier, que é do movimento de moradia, e vai tratar de um aspecto importante que é a participação das mulheres nas lutas e nos movimentos sociais. Então, a primeira coisa que é importante que a gente fale, né, que o tema, né, do urbanismo feminista foi foi tratado inicialmente mais quando se fala do planejamento urbano da Europa e dos Estados Unidos, né? Nasce lá. Quando você trata da América Latina, né, a nossa literatura é muito fincada nos temas das desigualdades territoriais, das desigualdades
das socioespaciais. Então, só mais recentemente é que a academia incorpora o tema das mulheres, do feminismo, como uma agenda importante para pensar as cidades, né? Como o recorte de gênero é uma categoria fundamental para pensar as cidades e para pensar o direito às cidades, né? Um outro conceito também importante que vem aí no final dos anos 80, né, que, digamos, fecham um conceito importante trazido pelo movimento feminista negro, é o conceito de interseccionalidade, né, que foi aí trazido pela Kimberly Crenshaw, que é uma advogada, e que trata fundamentalmente de dizer o seguinte: olha, você, quando fala de gênero, também tem que falar de outros recortes, como a questão da classe social, a questão de onde essa pessoa vive, enfim, não se pode fazer uma análise sem que você considere digamos, a interferência, a intersecção das diferentes identidades sociais e as diferentes questões que o tema do gênero tem implicado, né? Muito diferente você ser uma mulher branca vivendo nos Jardins aqui em São Paulo, do que ser uma mulher negra morando na periferia. Então, além do recorte de gênero, o recorte de classe social e da localização são recortes fundamentais. Então, para a gente falar um pouco, né, de como o tema de gênero deve ser incorporado na construção de uma luta emancipatória e na construção digamos, da mobilização das mulheres para o direito à cidade, eu vou usar aqui uma organização feita pela Ana Falú, que é uma professora da Universidade de Córdoba, aí, membro do centro da CEPAL, Observatório da CEPAL sobre Gênero, que coloca, a partir das categorias da Plataforma Global do Direito às Cidades, que a gente tem que estabelecer isso em 3 dimensões, quando a gente vai fazer a dimensão direito à cidade e mulheres, né? Uma dimensão da gestão pública, uma dimensão da gestão política, né? Então, o tema da participação política das mulheres, da governança local, dos mecanismos, dos planos que promovem a igualdade, uma dimensão material, né, que é como o meio urbano é construído, a cidade material, né, a questão do transporte, da acessibilidade, dos equipamentos sociais, dos espaços urbanos, que é uma dimensão que a gente vai tratar um pouco mais. E a dimensão simbólica, né, que é a igualdade de oportunidades, o tema das violências, o tema da igualdade dos ganhos do salário, né, a divisão social do trabalho, né, com a paridade disso, né. A dimensão simbólica, a gente vai ter outros elas por elas contratadas da mulher no mundo do trabalho, da luta sindical, né. Eu acho que o que é invisível é todo aquele trabalho que é tão importante para que a sociedade continue funcionando como ela funciona, né. Então, acho que a gente é colocado num local de invisibilidade para que seja naturalizado que as coisas têm que ser como elas têm que ser, né? Que quem tá lá fora de casa trabalhando para, entre aspas, sustentar a casa, enquanto tem uma pessoa cuidando para que
todo o restante da família e da casa funcione, né? E aí a gente acaba tendo isso tão como natural que não lembra do que essa pessoa que está fazendo isso, nesse trabalho de cuidado, do que essa pessoa precisa, né? Na minha aula eu trago exemplo de uma diferença de 2 pessoas da mesma idade, só que é um homem solteiro e uma mulher com filhos e recém-separada, né? Ou seja, que é responsável pelo cuidado de 2 crianças. Eu acho que é bem importante pontuar essa diferença, porque o fato de uma mulher ser responsável por 2 crianças vai fazer muita diferença na maneira como ela vivencia a cidade, né? Porque ela vai exercer um papel na sociedade que exige dela estar sempre atenta às necessidades do outro. Enquanto esse homem solteiro e sem filhos, ele vai poder viver a cidade e escolher como se deslocar pensando só nas necessidades dele, né? A não ser que, enfim, ele tenha um papel de cuidado de uma outra pessoa, né? O que não era o caso nesse exemplo. E aí, a mobilidade, historicamente, ela é pensada, as políticas de mobilidade, para 2 coisas, né? Para que quem tenha, o que era uma minoria, né? No começo, quem tem carro consiga se deslocar sem muitas interferências, sem muita preocupação, e para que a massa de trabalhadores chegue nos seus postos de trabalho e assim fazer a roda do capitalismo funcionar, né? E aí, quem é que fica de fora nisso, né? Quem não tá nem uma posição nem outra, né? Ou então que tá numa posição dessa de fazer a roda funcionar, não só trabalhando, mas também trabalhando dentro de casa, trabalhando dentro da comunidade, ajudando a cuidar da família e da comunidade. E muitas vezes a política de mobilidade é pensada só para a gente ter o transporte público que vai atender para que essa pessoa padrão chegue até a sua casa, o seu trabalho e volte, e para que a pessoa que tenha carro consiga se deslocar para onde ela queira, e não se preocupa, por exemplo, em relação aos deslocamentos a pé, que são feitos dentro do bairro, que são a principal forma como as mulheres, principalmente, se locomovem, para fazer compras, né, para cuidar da família. Não se preocupa com a locomoção de crianças e pessoas idosas, que são pessoas que acabam tendo que ser dependentes de outras pessoas para se locomoverem muitas vezes, e pessoas com deficiência também entram nessa conta, porque as condições da cidade não são apropriadas, né? Acabam sendo muito arriscadas para essas pessoas, e então as necessidades delas ficam totalmente, não são levadas em conta. Então, eu acho que tudo isso é um produto de a gente ter cidades pensadas para quem está no topo da pirâmide e só, né? E quem não está nesse topo da pirâmide, quem não está dentro desse padrão, vai se virando, né? Porque a gente fala, é hostil, mas mesmo assim a gente dá um jeito de se locomover, né? Mesmo assim, as mulheres que têm 3, 4 jornadas, elas fazem o que está ao alcance, o que é possível para conseguirem cumprir com as suas funções, né? Só que de uma maneira extremamente precária e que vai minando vários aspectos da vida, vai fazendo com que a gente perca sono, saúde, que a gente não consiga se cuidar, não consiga investir na nossa própria carreira, etc. E aí que a roda continua funcionando para que as coisas continuem desiguais, quem está no topo continue no topo, né? Bom dia, eu sou Daniele Klintovitz, sou arquiteta urbanista, trabalho com as questões da cidade. Atualmente eu sou coordenadora do Instituto Polis, coordeno a área de urbanismo e sou coordenadora geral. Hoje, essa semana, nós estamos tratando da questão de gênero e cidade. E essa aula, ela é a segunda aula e ela vem justamente tratar do que significa incorporar as dimensões de gênero no planejamento das cidades, né? O que significa uma cidade feminista. A primeira questão, que é fundamental, é como a cidade é lida, né, a partir das mulheres. Então, há na cidade, hoje em dia, uma ilusão do universalismo, de que a cidade é feita por uma pessoa universal. Mas isso não existe uma pessoa universal. Todos nós temos diversidades, né, e que precisam estar presente na cidade para que essa cidade seja acolhedora por todo mundo. A cidade não é neutra. E a cidade, atualmente,
em todo mundo, ela é pensada por homens brancos, para homens brancos. Então, todas as pessoas que não são homens brancos sofrem opressões e dificuldades nas cidades que esses homens que planejam as cidades nem imaginam, né? As mulheres vivem a cidade de forma diferente dos homens, né? A terceira aula, que vai tratar da questão da mobilidade, vai mostrar muito isso, como os caminhos das mulheres, os percursos que as mulheres fazem na cidade, são muito diferentes dos percursos que os homens fazem na cidade. Mas a questão da mobilidade é sempre pensada para este homem, que leva o homem da casa para o trabalho, né? Então, assim, e são vários outros exemplos de como a cidade é pensada para os homens. E é fundamental incorporar essa questão de gênero na cidade para que as mulheres sejam mais bem acolhidas nas cidades. Não podemos esquecer também a questão da interseccionalidade, que já foi tratada na primeira aula e que distingue as mulheres. Numa mulher universal, né? A experiência das mulheres negras, por exemplo, é muito diferente da experiência das mulheres brancas. Apesar de ter similaridades nas suas experiências, tem diferenças profundas, né? E essas diferenças profundas são vividas no cotidiano na cidade. Mas por que a cidade é assim? Tem um lugar das mulheres na cidade. O que a gente precisa entender é que as cidades, elas foram e continuam sendo moldadas pela divisão sexual do trabalho, que cria uma divisão sexual do espaço urbano, né? Então, há muito tempo, a mulher, ela é vista e ela é responsável pelo trabalho reprodutivo, que é diferente do trabalho produtivo. Na atualidade, obviamente, muitas mulheres, a maioria das mulheres, tem 2 ou 3 turnos de trabalhos, porque elas fazem esse trabalho produtivo, o trabalho remunerado, e quando chegam em casa, elas fazem o trabalho reprodutivo. Elas são responsáveis pelo cuidado da casa e dos familiares. Isso traz profundas diferenças na cidade, né? E o capitalismo acentua muito essa separação. E essa separação é expressa no espaço urbano de forma muito evidente, né? Então, o que a gente consegue perceber é uma distinção entre o espaço doméstico e o espaço público. E essa divisão se dá pela divisão sexual do espaço e do trabalho. Ou seja, o espaço interno, o espaço da casa, é o espaço feminino. E o espaço do lado de fora da casa para as mulheres se mantém muito ligado às atividades domésticas e familiares, como ir ao mercado, à farmácia, levar os familiares para saúde, para cuidar da sua saúde, levar as crianças na escola e ir para o trabalho. Enquanto, para os homens, a cidade oferece todas as coisas, né? Oferece todas as oportunidades. Então, o papel social de gênero, que é construído socialmente, ele acaba determinando funções sociais que segregam os gêneros, e as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho da reprodução da vida. Na PNAD, até 2015, aparecia que 90% das mulheres eram responsáveis pelo afazer doméstico, enquanto só 50% dos homens participavam desses afazeres. A partir de 2016, a gente vê uma pequena mudança, porque também muda o tipo de pergunta que a PNAD faz, mas se mantém. Ainda 90% das mulheres
fazem algum tipo de cuidado das pessoas da casa e dos afazeres domésticos, enquanto só 68% dos homens fazem esses afazeres. Então, apesar da gente ter tido uma evolução e uma mudança, uma incorporação de homens nesse papel do cuidado, ainda prevalece o papel da mulher nesse cuidado. E a identificação do espaço doméstico com a mulher. Obviamente, a gente sabe que essas experiências, elas são diferenciadas pelos tipos de mulheres que existem, né? As mulheres brancas de classe média, elas terceirizam o trabalho doméstico para grande parte das mulheres negras, que são as empregadas domésticas, que acabam sofrendo duas vezes a questão do trabalho doméstico. Bom, primeiro, Selma, dizer que as cidades sempre foram pensadas por homens brancos e de classe média alta, né? E esse olhar tem um diferencial enorme se os gestores, ou melhor, os governantes dessas cidades, começassem a pensar de verdade em uma cidade segura no ponto de vista de um olhar diferenciado para a questão de gênero, né? Inclusive com relação à própria mobilidade urbana, né? Porque se você pega os grandes centros das cidades, até são iluminadas e seguras, e no ponto de vista mais ou menos seguras. Mas se você parte para as periferias, né, que os pontos de ônibus são muito distantes um do outro, não tem iluminação nos pontos de ônibus, as mulheres periféricas e negras, elas têm toda essa dificuldade, inclusive para poder se locomover mediante a falta de um planejamento urbano pensando diferenciado. Aí tem uma outra questão que a gente vem discutindo muito na União Nacional por Moradia Popular, que são, hoje, tem as pessoas que têm moradia, as pessoas, pegando aí a questão de luta de classe mesmo, né? As mulheres brancas que têm um poder aquisitivo maior, e as mulheres pobres que vivem nas periferias e outras que vivem em situação de rua, né? E hoje, se você andar nas cidades, nas grandes cidades, você não tem um banheiro público para as mulheres poderem estar utilizando, e aí eu me coloco sempre no lugar dessas mulheres que hoje vivem em situação de rua e que não tem um local para tomar um banho, não tem um banheiro que possa ir e fazer uma higiene, né? Ou mesmo utilizar o banheiro, porque a grande maioria das cidades, ou você entra em um bar, tem que comprar algo para você poder, tem que consumir algo para você poder utilizar os banheiros, ou então você acaba não utilizando os banheiros porque não tem onde ir. Então, assim, as cidades são totalmente desiguais, se a gente for pensar pela questão de gênero e raça, né? Porque nessa grande maioria das mulheres, infelizmente no Brasil, ou felizmente, nós somos a maioria negras, né? A maioria negras é a maioria que veio de um processo de escravatura que a gente poucas as mulheres conseguiu cursar uma faculdade, frequentar uma educação para conseguir chegar nos lugares e marcar de fato o território. Então, os gestores públicos têm que implementar políticas públicas pensando nas diferentes classes sociais que vivem nas cidades. Antes de começar, eu queria ressaltar com vocês que provavelmente vocês já devem ter percebido que essa temática
da mobilidade urbana, de política urbana de maneira geral, é muito dominada por homens, né? E isso tem muito a ver com o processo de exclusão que acontece nas nossas cidades, né? Porque são políticas pensadas por um grupo muito restrito de pessoas, e por isso que é muito bom que mulheres como vocês, que estão por aqui, se engajem politicamente nessa luta, para a gente entender essa realidade que a gente tem que mudar, mas também que os homens que estão na posição de poder, né, que eles se preocupem em entender melhor como que as decisões deles também acabam contribuindo muitas vezes para piorar as desigualdades. Vocês já viram em aulas anteriores, né, discussões sobre direito à cidade com perspectiva de gênero e também sobre como entender as desigualdades na cidade a partir de uma visão interseccional, né, que considera o cruzamento das diferentes formas de opressão. Agora a gente vai tentar entender como a mobilidade urbana se relaciona com tudo isso que vocês já viram. Então, assim, para começar, eu queria propor um exercício. Eu queria que você, que está assistindo essa aula, parasse para pensar na última vez que você precisou sair de casa para qualquer lugar, seja trabalho, estudos, compra, visita, etc. Como que você se locomoveu? Você foi a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto? E para onde que você foi? E aí, eu queria que você pensasse como é que você decidiu de que forma que você ia fazer esse trajeto que você fez, né? Você provavelmente deve estar pensando aí no tempo, né? No tempo que você tinha disponível para chegar até o lugar, no horário que você precisava chegar, no quanto que você gostaria ou poderia gastar para fazer esse deslocamento. Então, aí você tomou essa decisão. No que ou com quem você precisaria ir, se você precisava levar alguma coisa, precisava ir com alguém, então dependendo, poderia ser de um jeito ou de outro, né, com o meio de transporte de outro, e também, obviamente, em quais os meios de transporte, as opções que estavam disponíveis para você usar para se locomover até esse lugar onde você precisava ir. Mas você também pensou, por exemplo, no que seria mais confortável para você? Em que meio de se deslocar seria mais saudável, ou que polui menos, ou que faria você se sentir mais segura nesse trajeto, né? E nas outras vezes em que você se desloca, normalmente, quais são os fatores que você leva em conta na hora de decidir como que você vai? Eu pedi para você pensar na sua realidade, em como você toma essa decisão, para que a gente conseguisse entrar em um aspecto crucial de quando a gente fala de direito à mobilidade, que é a possibilidade de escolha. O direito à mobilidade, ele está ligado à nossa possibilidade, enquanto cidadãos e cidadãos, de nos movermos pelo território, né, pelas nossas cidades, quando, como, para onde a gente quiser, né? Mas não é de qualquer jeito, né? Assim, não adianta só conseguir se mover, mas a gente se mover e aproveitar o território com segurança, com qualidade, com conforto, né? Não é simplesmente o direito de ir e vir de um ponto a outro, né? Mas o de viver o território e a cidade da maneira como a gente prefere. Para deixar isso um pouco mais fácil de visualizar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, né? É a história do João e da Mariana. São duas pessoas que têm a mesma idade, os dois têm 25 anos, e trabalham na mesma empresa, moram na mesma cidade, ganham o mesmo salário de R$ 3.500 por mês, né? O João, ele é solteiro, ele mora com os pais dele, a 2 quilômetros do centro da cidade, e tem uma estação de metrô muito perto da casa dele. Já a Mariana, ela tem 2 filhos pequenos, ela é recém-separada, e ela mora a 10 quilômetros do centro da mesma cidade e não tem metrô perto da casa dela. O João, ele vai de metrô para o trabalho, mas ele está ensaiando começar a ir de bicicleta, porque é mais gostoso, né? E ele normalmente vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de fim de semana dá uns rolezinhos, né? Mas ele vai começar a fazer um curso de inglês 2 vezes por semana, aproveitando que a empresa dá um descontinho. Aí a bicicleta vai ajudar ele a fazer esses trajetos sem gastar menos e além de ser mais confortável. A Mariana, por sua vez, ela precisa pegar 2 ônibus e um metrô para ir para o trabalho. E como ela tem 2 filhos, ela tem que sair de casa bem cedinho para deixar os filhos na escola. E também precisa gastar uma parte do dinheiro dela para pagar um ônibus escolar para buscar os filhos na escola e deixar na casa da vizinha, que cuida dos filhos até a Mariana chegar em casa. Às vezes ela precisa pedir para a vizinha ficar um pouquinho mais com as crianças, porque ela precisa passar no mercado para comprar as coisas da casa. De fim de semana, a Mariana quase nunca consegue passear, porque ela precisa resolver as coisas de casa e às vezes ela precisa visitar a mãe que está com probleminha de saúde. Às vezes ela passeia com os filhos, mas ela fica pelo bairro mesmo, porque ia ficar muito caro ficar levando e voltando para o centro, né?
ela também queria fazer o curso de inglês 2 vezes por semana, que nem o João está fazendo, né? E a vizinha até se ofereceu para ficar com as crianças até mais tarde, durante a semana. Mas a Mariana achou que era melhor não fazer, porque ela ia chegar muito tarde em casa e achou que seria muito perigoso. Então, vou parar a historinha por enquanto, para perguntar para vocês. Você acha que o João e a Mariana, eles têm as mesmas possibilidades de escolher quando, como e para onde eles vão se deslocar? Vocês percebem como as opções de mobilidade são decisivas para as oportunidades que eles conseguem abraçar? Só o fato de morarem mais ou menos longe do centro já faz muita diferença, não só no caso deles, mas no caso da maioria esmagadora da população, né? Porque como as nossas cidades elas são muito desiguais e muito segregadas espacialmente, quem mora mais perto do centro, historicamente, tem muito mais acesso a opções de deslocamento e a oportunidade de uma maneira geral, em relação a quem mora mais longe. E só o fato de gastar menos tempo para se deslocar já significa ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Para fazer o cursinho de inglês, para fazer uma academia. E não é à toa que morar perto de uma estação de metrô, por exemplo, tende a ser mais caro, porque esse é um acesso importante, né? É um tempo da nossa vida que a gente acaba comprando. E aí, quem tem menos dinheiro acaba tendo que viver em áreas da cidade com menos opções de transporte, por exemplo. E aí, nesse sentido, a possibilidade de escolha acaba muito conectada com o acesso à renda. Quanto mais você tem acesso à renda, mais opções de deslocamento você tem à sua disposição. E como já foi falado nas aulas anteriores, né, nada disso é por acaso, isolado, fruto da falta de planejamento, né? As nossas cidades, elas são marcadas pelas desigualdades, porque historicamente elas foram sendo desenvolvidas para favorecer quem já tinha dinheiro, quem já tinha poder, quem já tinha acesso à terra, né? E aí, essas pessoas ficam com a melhor parte da cidade e o resto fica para o resto, né? Que é o resto que sustenta e trabalha para sustentar os luxos da classe dominante. E isso está muito conectado, obviamente, também com a nossa segregação racial do espaço, né? As áreas mais nobres, entre aspas, da cidade, elas são praticamente exclusivas da população branca, mesmo em cidade onde você tem uma maior proporção de pessoas negras morando, enquanto a população negra e indígena elas são empurradas para as áreas da cidade que são mais baratas, né, com menos acesso à rede de esgoto, distribuição de água, energia, serviços de uma maneira geral, né, e inclusive a opção de transporte, né. Mas como eu trouxe no exemplo do João e da Mariana, a gente não consegue explicar essas diferenças entre os acessos da cidade só por onde a pessoa mora, mas também como a pessoa vive, né? Então, às vezes as pessoas podem morar no mesmo lugar, mas acessar a cidade de maneira diferente por causa dos papéis diferentes que as duas pessoas exercem na organização da sociedade. Isso se conecta muito com 2 tipos de divisão do trabalho. A primeira é a divisão sexual do trabalho, e a outra divisão do trabalho é uma divisão racial também, que faz muita diferença, né? Bom, historicamente, como já foi abordado por todas vocês aqui, a cidade é pensada para esse cidadão universal, né? Que na verdade não tem nada de universal. Como a Graça disse, são as pessoas que estão nos poderes de decisão, nos lugares de decisão da cidade, que são, na sua maioria, homens brancos de classe média alta. E se criou, com essa questão histórica, um consenso da sociedade, como se as políticas públicas, então, tivessem pensadas para esse homem universal que não existe, né? E isso fez com que a experiência das mulheres e das diversas mulheres, né, das mulheres brancas de classe média, das mulheres negras de periferia, das mulheres indígenas, das trabalhadoras, fosse uma experiência muito mais difícil na cidade do que a experiência dos homens. Então, eu acho que isso que a Inês colocou é muito importante, o desafio de pensar políticas públicas que incluam a dimensão de gênero. E, na minha opinião, a única forma de fazer isso é os processos decisórios. É que a gente tenha mais mulheres nos processos decisórios. No Brasil, a gente só tem uma capital de estado que é governada por uma prefeita.
apenas 9 mulheres foram eleitas prefeitas nas cidades com mais de 20 mil habitantes, que são quase 100 cidades. O legislativo, esse a eleição teve um recorde de mulheres eleitas, e foram eleitas 16% de mulheres e quase 90% de homens. Isso diz muito sobre quem está nos lugares de decisão da cidade. É impossível que se faça políticas públicas sem que as pessoas que experimentam esse cotidiano, que pensam essa diversidade, que vivem essa diversidade, estejam naquele lugar. Se nós não enfrentarmos essa questão dos espaços de decisão sobre a cidade, nós sempre teremos essa falsa impressão de um homem universal que está naquele lugar. Uma outra questão que é fundamental é essa questão que a Inês coloca do paradoxo do cuidado, né? Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas na sociedade ocidental, a mulher é a responsável primordial pelo cuidado. Isso faz com que seus trajetos sejam diferentes, sua vivência seja diferente. Se nós tivermos cidades mais acolhedoras para esse cuidado, se as creches estiverem melhor localizadas, né? Se as políticas públicas, por exemplo, de vacinação, a gente teve muitos problemas nas cidades porque as mulheres não conseguiam se vacinar por causa do horário das UBSs, porque elas não podem ir antes do trabalho na UBS porque elas têm que deixar os filhos na escola. À noite, elas saem do trabalho e levam não sei quantas horas para chegar em casa e tem que fazer o jantar. Então, isso as impede de ir na UBS. Então, a gente percebe que a não visão de gênero, ela atinge todas as políticas públicas. Por exemplo, a política de vacinação agora do Covid, ela enfrentou muitos problemas de gênero, porque como as mulheres, elas têm essa dimensão do cuidado entregue a elas, elas não podiam, o horário das UBSs impediram muitas mulheres de se vacinar, porque elas não podiam ir antes do trabalho, porque elas tinham a responsabilidade de levar os filhos para a escola, para a creche, e ao fim do trabalho elas têm a responsabilidade tanto de buscar as crianças, quanto de fazer o jantar, de preparar a marmita do dia seguinte, e isso fez com que a gente tivesse uma desigualdade de vacinação entre mulheres e homens. Então, isso mostra como essa dimensão do cuidado e as políticas públicas não pensadas por gênero, elas atingem todos os setores da política pública e da sociedade, até a política de saúde, de vacinação, que nos parece, no senso comum, tão universal. Então, o que é fundamental é a gente ter políticas de gênero que abarquem essa vivência cotidiana das mulheres, porque isso nos faz, inclusive, melhorar como sociedade, porque se a gente tiver formas mais confortáveis desse cuidado, será mais fácil integrar os homens nesse cuidado. Olá, eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, também faço parte da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe. Hoje estamos aqui para falar sobre lutas urbanas, mulheres nos movimentos sociais e agenda. É importante dizer, né, que a União dos Movimentos de Moradia, ela existe há 33 anos, iniciando aqui no estado de São Paulo, e hoje encontra-se em 22 estados da Federação Brasileira, que muda de nome para União Nacional por Moradia Popular. E a Rede Mulher e Habitat é uma organização feminista que existe já há mais de 20 anos e estamos em vários países da América Latina, América Central, e também estamos na Coalizão Internacional do Habitat, que é RIC, né, uma organização que participa aproximadamente 180 países de várias partes do mundo.
E o tema hoje, para a gente estar trabalhando, é um tema que a gente vem trabalhando principalmente na União Nacional por Moradia Popular, ao perceber aí por volta dos anos 2000, que a união dos movimentos de moradia, a União Nacional, a grande maioria que participam são mulheres, desde o trabalho de base e os trabalhos nas comunidades e nos territórios. Porém, em 2000, que nós começamos a construir uma escala muito maior de produção de novas moradias, percebemos que, nesse período, várias mulheres estavam sendo vítimas de violência doméstica dentro da sua própria casa. Então, nesse mesmo período, nós começamos a perceber que a União tinha, além de construir a moradia, tinha que ter um papel muito importante, que era trabalhar a consciência, trabalhar a formação dessas mulheres, inclusive para combater a violência doméstica. E foi aí que iniciamos todo esse trabalho dentro da União. No início era mais no intuito de combater a violência, mas aí nós fomos percebendo, né, nesse meio tempo, uma parceria grande com os movimentos feministas, que não bastava só trabalhar a questão da violência doméstica, mas sim trabalhar a consciência de classe, trabalhar a questão da formação, inclusive para as mulheres entenderem e compreenderem, né, que é importante não só ter o olhar diferenciado para a questão de gênero, mas também a questão de raça, de renda, de localização, e incorporar, ou melhor, vir discutindo nos movimentos de moradia todas essas questões que, afinal de contas, prejudica diretamente as mulheres no cotidiano, né? Porque a grande maioria dessas mulheres são negras, que vieram todas de baixa renda, né, que não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições, a grande maioria vive em cortiços, em favelas, em situação de rua, ou o que a gente chama de empréstimo, né? Que são pessoas que vivem emprestadas na casa de parente, ou de sogro, de sogra, enfim, vivem emprestadas. E aí, nesse meio tempo, a gente veio aprofundando toda a questão da formação diretamente nos territórios, né, nas comunidades, via rodas de conversas, via palestras, sempre em parcerias com as unidades, com o Instituto e também com as organizações feministas, até porque nós logo de cara percebemos, na grande maioria, que o que as mulheres falavam o seguinte: feminista, o que é ser feminista, né? Então, isso foi um debate muito profundo dentro da própria União dos Movimentos de Moradia, até para que as mulheres percebessem que as mulheres que lutam, que as mulheres que vêm lutando pelos direitos humanos, que vêm lutando nessa questão do combate à pobreza, que vem lutando por direito de outras mulheres, né? Isso também é ser feminista, né? Isso também. Então, nós fomos explicando detalhadamente para todas as mulheres, né? Por que a gente tinha que aprofundar o debate das mulheres e o feminismo dentro das próprias organizações, dos movimentos populares, né? E aí isso foi muito legal, porque as mulheres começavam a perceber detalhadamente: olha, aqui na base nós somos 80% mulheres que desenvolvem os trabalhos na base. Quando nós vamos para as grandes manifestações nas ruas, nós somos as maiorias das mulheres que estão nas manifestações de ruas. Quando fazemos a articulação, quem faz toda essa articulação, olha, tal dia vamos fazer tal ato, ou tal dia vamos fazer tal curso, ou participar de algum seminário, também somos a maioria. E aí essas mulheres começaram a perceber que tinha uma distorção
quando a gente ia fazer os encontros, e as mulheres, as mesmas mulheres que são a maioria na base, era a minoria nos cargos de direções, né? É a minoria quando a gente tinha uma reunião, vamos supor, com o presidente da República, com o governador, ou uma grande manifestação para falar para milhares de pessoas, aí não éramos nós, era sempre os homens que faziam esse diálogo, né? E era impressionante, e continua ainda sendo impressionante, que quando tem essas grandes manifestações, né, a gente percebe que ainda há uma disputa muito grande para dizer que o homem faz aquele discurso melhor do que a mulher que foi indicada, que precisava de ter uma pessoa que fizesse esse discurso muito bem interlaçado para que as pessoas pudessem compreender. E aí, essa discussão nós fomos fazendo dentro da União dos Movimentos de Moradia, e a partir de 2008, 2009, nós já fomos percebendo, né, que estava dando um resultado, que estávamos tendo frutos, né? E aí, uma das experiências de cara que nós percebemos foi na gestão do governo Lula, né, que tinha as conferências das cidades. A primeira Conferência Nacional das Cidades aconteceu entre 23 e 26 de outubro de 2003 em Brasília. O evento reuniu 2.500 delegados dos 27 estados e propôs diretrizes que norteariam as políticas setoriais e nacionais para o desenvolvimento urbano. Né, que sempre eram as organizações, as lideranças mulheres que articulavam, desde os municípios, nos estados, para a Conferência Nacional. Quando na hora da Conferência Nacional, quem que eram os eleitos para ser os conselheiros das conferências das cidades, para ser conselheiro? Era a grande maioria os homens. E aí a União deu um salto de qualidade. A partir de 2008 e 2009, todas as nossas conselheiras, a União Nacional foi a primeira organização que colocou a maioria como titular no Conselho da Cidade, todas por mulheres, e com um diferencial, mulheres que estavam trabalhando com toda essa preocupação, com um olhar diferenciado para a questão de gênero, de raça, e daí, então foi uma participação, eu diria, muito mais qualificada, porque essas mulheres teriam não só de trabalhar a questão das políticas públicas, mas também fazer esse recorte de gênero e raça, né? E aí, por último, em 2017, nós fizemos o 14º encontro da União Nacional por Moradia Popular, aqui na quadra dos bancários em São Paulo, inclusive com a presença do Lula. Fizemos uma grande manifestação na cidade com mais ou menos 10 mil pessoas. A Ana falou que é uma estudiosa aí latino-americana, que é professora da Universidade de Córdoba. Ela fala assim, as mulheres gerenciam o tempo como um malabarista, né? Quer dizer, elas têm aí tem que desenvolver uma capacidade de rodar vários pratinhos simultaneamente, né? Então, eu acho que um dos elementos, né, para a gente mudar e pensar, né, toda essa elaboração das políticas como políticas que vão na direção de um processo de emancipação, tem um componente que eu vou chamar cultural e político, né? E às vezes essas coisas não são tão claras, né? Nós em 2007, né, quando na elaboração das políticas de habitação no governo Lula e depois mais tarde na elaboração do Minha Casa Minha Vida, pusemos lá as mulheres como as titulares do contrato de habitação, né? Nós enfrentamos num primeiro momento uma questão que era o seguinte,
você tinha um conjunto de domicílios, de famílias, onde a mulher era a chefe de família, o marido não estava presente, mas eles não tinham resolvido a questão formalmente, né? E ela não podia assinar o contrato, porque, em tese, você, quando é casada, tem que ter autorização do cônjuge para assinar, né? Seja ele homem ou mulher, né? Então, essas questões vão revelando, né, uma situação muito importante para a gente enfrentar, né? Se a gente pensar isso que a Carol traz, quer dizer, o tempo que a mulher gasta com os afazeres para a reprodução, né, da vida, o tempo que o homem gasta, até bem pouco tempo, né, as mulheres que têm um trabalho não remunerado, né, que são as mulheres que fazem um trabalho de tomar conta da família e tal, apareciam nos dados estatísticos como inativos, né? É recente a categoria que foi criada como trabalho não remunerado e que, né, tem estudos aí, a professora Ildete Mello, né, quer dizer, fez aí já no início dos anos 2000 um cálculo. Se a gente computasse isso, daria em torno de 10 ou 11% do PIB, se a gente computasse o custo do trabalho não remunerado das mulheres. Então, são essas questões que a gente precisa trazer à luz, né, para realmente discutir e formular as políticas com um novo olhar, né? Um olhar que considere, aí eu coloco na aula lá, um olhar que intersecciona, né, as diversas vulnerabilidades, as diversas coisas de raça, classe social, mas também de onde as pessoas vivem e qual é a identidade sexual que ela tem, enfim, qual é a orientação sexual que ela tem. Então, que a gente consiga ter um olhar mais que contemple todas as nuances que tem viver na cidade, né? O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. O tema da próxima semana é Saúde Integral da Mulher. Não perca, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. E você encontra todos os nossos programas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.